Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa aula número 13 de matemática, certo? Com um conteúdo novo, né, que iremos iniciar hoje, que se trata de medidas e grandezas, certo? Vamos estudar algumas medidas e algumas grandezas, tá certo? Peguem o livro de vocês, ok? E abram na página 93, ok? Vamos iniciar o nosso novo conteúdo. No conversa vai, conversa vem, né? Podemos medir algumas alturas, pesos e temperatura, certo? Que tipo de medida eu posso utilizar? Quando eu vou medir uma altura, o que é que eu utilizo? Qual é o instrumento que eu utilizo para medir uma altura de uma pessoa? É a trena ou a fita métrica, certo? E o peso? Qual é a medida que eu vou utilizar para medir o peso? É a balança. Muito bem. E a temperatura de uma pessoa? É o termômetro, certo? Então, no conversa vai, conversa vem, tem lá o espaçozinho, a linhazinha, que você vai dizer, né, colocar lá quais são os tipos de instrumento que utilizamos para realizar essas medidas, tá bom? Aí vocês colocam o da altura, o do peso e o da temperatura. Aonde, tia? Aqui nessas linhazinhas aqui, ó, do conversa vai e conversa vem, tá certo? Na página 93, nós temos as medidas, certo? As explicações de algumas medidas. Ó, medir é comparar grandezas, né? Eu posso comparar, por exemplo, uma medida de um comprimento, né? Comprimento de uma mesa. Eu posso comparar com a medida de um litro, né? São duas medidas diferentes, certo? Do litro, né? Já está dizendo, é líquido, né? Tem um litro e tem um mililitro. Não se preocupe, nós vamos estudar mais sobre o litro na frente, tá certo? Hoje é mais o comprimento, que você pode utilizar a trena. E a régua nós usamos para medir coisas pequenas, como um lápis, uma borracha, um caderno, tá certo? E para medidas grandes, a trena ou a fita métrica. E temos também para medidas bem grandes, que é o quilômetro, tá certo? Algumas das medidas podem medir nós vamos estudar o tempo, né, que vem o relógio, não só o relógio, tem um calendário também. Vamos usar medidas, estudar também as medidas de massa, né, que é a grama, a miligrama, a capacidade, que é o litro, o mililitro, e a temperatura, que é os graus Celsius e o grau Kelvin, certo? Só que o Kelvin vocês vão ver mais na frente, lá no 7º ano, no 8º ano. Nós vamos estudar o grau Celsius, tá bom? Que é a medida do nosso corpo. Para medir o tempo, né, utilizamos o quê? O relógio. Em geral, utilizamos a unidade, né, a hora, o minuto e o segundo. Iremos te dar também um relógio todinho. Tia, eu não sei a hora naquele relógio. Mas não se preocupe, eu vou ensinar vocês bem direitinho. Também podemos medir através do calendário. O que é que tem no calendário? Os meses, os dias da semana. Para medir a massa, utilizamos o quê? A balança, certo? As principais são o quilograma e o grama. A capacidade, nós temos o quê? Para medir o recipiente, né? No recipiente, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Ele tem lá as medidas de 1 litro, 2 litros, 3 litros. Para medir a temperatura, o termômetro, como eu falei para vocês. Então, nós vamos utilizar o grau Celsius, tá bom? Isso aqui tudo a gente vai ver em medidas, tá certo? Na página 94, que tem os nossos exercícios, tá bom? Coloquem aí o livro na página 94, primeira questão. Muito bem.
Na primeira questão, observe o diário de Júlio. Tá vendo o diário aqui? Ele registrou algumas coisas que ele faz no seu dia a dia, certo? Até começou a aula às 8 horas. Vamos lá. No diário, o que é que você vai fazer? Você vai passar um tracinho onde tem números, medidas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler agora o texto, certo? Para ver o que é que a gente vai passar um traço embaixo. Vamos lá. Minha mãe acordou às 6h30. Passa um traço em 6h30. Muito bem. Alcancei meus tênis número 35. Calcei meu tênis número 35. Marque o número 35. É uma medida. Andei um quarteirão. Marque 1. Até a padaria e comprei 5 pãezinhos. 5. Os pães pesaram 248 gramas. Marque 248. E custaram R$1,30. Marque 1 e o 30. Paguei-os com uma cédula de R$2 e recebi 70 centavos de troco. Marque uma de cédula e 2 de reais. E marque também os 70 centavos. Só os 70, hein? Passa um tracinho embaixo. Ou circula, você que sabe. Chegando em casa, tomei 1,5 copos de café com leite e comi um pãozinho. Marque meio do café e 1 de pãozinho. Caminhei 5 quarteirões até a escola e gastei 10 minutos para chegar lá. Marque 5 de quarteirões e 10 de minutos. Do outro lado, esperei Carlos descer do ônibus 9.408. O número do ônibus, marque o número do ônibus. 9.408. Eram 7 horas em ponto quando ele chegou. Marque o 7 de horas. Apostamos uma corrida até a sala de aula. Eu fiquei em segundo lugar. Marque uma de corrida e segundo de lugar. A professora entrou na sala às 7 horas e 50 minutos. 7 horas e 50 minutos. Dos 25 alunos da minha turma, é a 501 apenas. 2 faltaram. Marque 25 de alunos e 501 dos que faltaram. 2 também. Às 8 horas começou a aula de matemática. Marque o 8 de horas. Consultamos o calendário, o relógio, e pendurados na parede para fazer as seguintes anotações. Aqui não tem nenhum, não marque nenhum, certo? Lá embaixo temos a data 7 de fevereiro de 2019. Marque o 7 de fevereiro de 2019. Horário, 8 horas. Marque o 8 de horas. E a temperatura, 26 graus Celsius. Marque o 26. Muito bem, crianças. Marcaram direitinho? Espero que sim. Agora, nós vamos para a página 94, na questão B. A questão A era para você, marcar lá no texto. A questão B. Em cada expressão a seguir, o número 5 indica uma contagem, uma medida, uma ordem ou um código. Onde tem assim, comprei 5 pãezinhos. O que é que você vai fazer? Você vai colocar contagem, porque você está contando 5 pãezinhos, certo? A próxima frase. A minha turma é a 501. 501 está em forma de quê? De contagem? Não, prestem bem atenção. Está em forma de código, tá certo? Aí você coloca o nome código. A professora chegou 7 horas e 50 minutos. Está em forma de quê? Está em forma de medida. Qual é a medida? A medida de tempo. Muito bem, por causa da hora, que é o relógio, ó. 7 horas e 50 minutos, tá certo? Bem, crianças, agora nós vamos para a página 95, certo? Vamos responder a questão C. Trocando ideias com a turma, descubra na lista de Júlio quais os números foram usados para registrar as medidas. Além disso, você deve indicar a medida a ser utilizada. Vamos fazer o registro aqui, certo?
Tia, a gente vai colocar todas as medidas? Não, nós vamos escolher algumas medidas que tem lá no diário. Vocês não passaram o tracinho, né? Então, a gente vai escolher algumas para colocar aqui. Eu vou fazer as minhas, certo? E vocês façam de vocês, tá bom? Tia, eu posso fazer a mesma que a senhora? Pode, tem problema nenhum. Vamos lá. Medidas de capacidade. Eu vou colocar 1,5 copos, tá certo? Então, crianças, a medida de capacidade, eu coloquei 1,5 copos, certo? Que é um recipiente, capacidade é do litro, certo? Vamos para a medida de massa. Medida de massa, eu coloquei 248 gramas, tá certo? Medidas de temperatura, coloquei 26 graus Celsius, tá bom? Tem lá embaixozinho no diáriozinho dele. Medidas de tempo, que foi do relógio, tem vários tempos lá, certo? Tem 7, né? Lá, tem vários números lá. Eu coloquei 10 minutos, tá bom? E a medida de comprimento, 5 quarteirões, tá bom? Eu escolhi porque é uma medida de comprimento, certo? Comprimento do quarteirão. Tia, tem que ser igual da senhora? Você olha lá no diário, né? Que eu li para vocês. Vocês olham quais são as medidas que podem encaixar aqui. Eu coloquei uma de cada, tá certo? Continuando na página 95, nós temos agora a segunda questão. De maneira geral, utilizamos uma régua para medir pequenos comprimentos, como um caderno, um lápis, uma borracha, certo? E utilizamos a trena para medir comprimentos maiores, como uma pessoa, uma porta, uma janela. Quando não dispomos de um instrumento de medida, podemos usar algumas partes do nosso corpo, como o nosso pé. Podemos medir, por exemplo, a nossa sala de aula, medindo pelo nosso pé, tá certo? Nosso passinho que a gente vai fazendo. E também podemos medir através do nosso palmo, da nossa mão, tá bom? Agora, vocês formem grupo de 3 alunos. Como nós estamos em casa, certo? Lógico que você não vai formar grupos, porque você está em casa, você vai fazer sozinho aí, tá bom? Você vai medir, né? Aqui pede o quê? Medir o comprimento da sua mesa. Como você não está em sala de aula, você vai medir o quê? O comprimento da mesa aí da mamãe, certo? Vai lá na mesa da mamãe com o seu palmo e você mede o comprimento da mesa dela. Aí você coloca aqui, ó, tá certo? Tia, deu 10 palmos, então você coloca 10 palmos. Deu 5 palmos, coloca 5 palmos, certo? Você vai lá, vou dar um tempinho aí para vocês lá na mesa da mamãe medir a mesa dela. Vamos lá, bem rapidinho. Pronto, já foram, já chegaram? Pronto, vamos lá. Pronto, você coloca aqui o palmo, quanto foi que deu lá, ó, que você mediu lá a mesa, tá certo? Na questão A. Eu não vou colocar, porque eu não vou, né, medir aqui, que a minha mesa é muito grande. Agora, vamos para a questão B, continuando na mesma página. Todos encontraram a mesma medida? Você acha que todo mundo que tem a mesa igual ao tamanho de vocês, que vocês mediram? Não, né? Porque tem mesas que tem de 4 cadeiras, tem mesa que são 6 cadeiras, né? Então, a resposta vai ser não. Por quê? Porque o palmo é diferente, o comprimento da mesa também é diferente, que nem toda mesa é igual, certo? E vocês acham que o palmo da minha mão é o tamanho do palmo da de vocês? Não, né? Porque olha o tamanho aqui da minha mão, olha o palmo da minha mão, como é grande. Vocês ainda são crianças, então tem a mãozinha pequenininha, né? Então, por isso que o palmo da mão é diferente e também o comprimento da mesa também é diferente. Na questão C, quem tem um palmo maior que o seu encontra o número maior ou menor de palmo a fazer a medição? Bem menor, certo? Na D, olha, quase a mesma coisa, ó. Quem tem um palmo menor vai ser o quê? Vai ser o contrário, vai ser maior, certo? Essa questão aqui está muito fácil. Vamos para a terceira. Para a decoração de uma festa, o tio de Bia pediu para ela comprar 5 palmos de um barbante lá na loja, certo? Bia chegou lá e comprou 5 palmos
né, utilizando a própria mãozinha dela. Ela mediu a própria mãozinha dela, certo? E comprou 5 palmos de barbante. Você acha, olha a pergunta, você acha que ela comprou a quantidade de barbante que o tio precisava? Com certeza não, porque o que foi que o tio fez? Ele disse assim, olha o palmo da minha mão, Bia, você vai medir lá desse jeitinho. O palmo da Bia é igual ao dele? Não, né? Então, a resposta vai ser não, porque o palmo da Bia é menor do que o do tio. Então, com certeza, ela trouxe o quê? Bem menor o barbante, certo? Bem, crianças, ficamos por aqui, né, na nossa aula. Não se preocupe que nós demos início a medidas, certo? Ainda vai ter várias aulas sobre medidas, tá bom? E a tarefa de casa de vocês vai ser na FA, páginas 51 e 52, tá bom? Um beijo, um abraço e nos encontramos na próxima aula. Tchau!